cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E de imediato manifestar minha alegria por estar aqui com vocês. Já estou vendo ali uma irmã querida com quem eu estudei há tantos anos atrás, alguns outros irmãos com quem eu tive o prazer de estar em sala de aula ministrando. E o que o pastor Ivan disse é verdade. E é por isso, Ivan, que eu estou aqui. Pelo que a nossa igreja e a igreja de vocês têm partilhado. Para além das barreiras denominacionais, nós nos unimos no mesmo Senhor e com uma mesma missão. Nós queremos edificar os santos e plantar novas igrejas centradas no Evangelho para a glória de Deus. Então, é por isso que eu estou aqui. Antes de começar, irmãos, se minha voz falhar, se eu ficar um pouquinho mais cansado, eu estou saindo de uma gripe terrível. Tem 3 dias que eu não me levanto. Hoje foi o primeiro dia que eu me levantei, desde sexta. Sexta, sábado, domingo, de cama. E como Ivan já tinha me feito esse convite algumas vezes e nunca dava certo, e ele mudou a data só para eu estar aqui, eu disse, não, eu tenho que ir, mesmo que eu morra. Se eu morrer, meu irmão, fica aí a conta para você resolver, viu? Então, tenha misericórdia, eu estou aqui na força do Espírito e na ajuda do antibiótico. Espero que o Espírito seja poderoso como ele sempre é e nos dê muita graça para pregar e ouvir a palavra de Deus, certo? Trago a vocês também um abraço de nossa igreja, do nosso conselho, dos irmãos que ali congregam na Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, e é sempre uma alegria estar com o pastor Ivan, tê-lo conosco como recentemente, ou saber das muitas aventuras que ele e alguns irmãos lá da igreja já viveram, tanto lá no SPN, que pelo que eu soube foi super divertido, maravilhoso, como também em algumas viagens missionárias, né? Irmãos queridos, eu quero convidá-los então ao texto sagrado. Abra comigo aí no primeiro livro da Bíblia, o livro dos Começos, capítulo de número 43, Gênesis capítulo de número 43. Você já precisou se retirar de uma reunião de trabalho para respirar um pouco? Depois de uma conversa mais quente em casa, já teve que sair para fazer aquela caminhada na orla de João Pessoa? Por quantos quilômetros você andou? Pasmem vocês, na Itália, um homem de 48 anos, após discutir com a esposa, saiu para fazer uma caminhada e terminou parando 400 quilômetros longe de casa. É isso mesmo? Será que a briga foi feia? E será que a tranquilidade custa tanto assim? Seja como for, queridos, no texto que eu quero estudar com vocês, os filhos de Jacó também estão de cabeça cheia, como dizemos. José e Simeão estão esperando ansiosamente no Egito. Todos os outros, aflitos, estão em Canaã, sem saber se vão conseguir convencer o pai a liberar Benjamim para fazer a viagem ao Egito. E agora? O que será que vai acontecer aqui?
E o que nós fazemos quando nos achamos em situações semelhantes? Eu quero ler com vocês, para começar, somente o verso 23, parte A. Ele nos coloca de cara na grande mensagem desta porção. Gênesis 43, verso 23 e parte A. A versão que eu estou usando, Ivan, é a NVI. Eu não sei se essa é a que vocês adotam. Não, né? Então vocês vão interpretando aí. O Espírito vai ajudá-los. Gênesis 43, 23, o texto inspirado na versão que eu tenho em mãos, diz assim: fiquem tranquilos, disse o administrador. Vamos orar por este momento? Senhor, eu te dou graças pela oportunidade que tu me concedes de estar aqui com o teu povo, para me alegrar com eles em uma data tão importante e para servi-los também com tua palavra. Ó Deus, eu te rogo pela ação e auxílio de teu Espírito. Tu sabes como eu me encontro aqui e tu também sabes de cada coração que aqui chegou. Ultrapassa as minhas debilidades, vence, ó Deus, a minha enfermidade e fala poderosamente aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Se você quer compreender a mensagem de uma narrativa bíblica, você precisa perceber suas partes principais, como o texto está dividido, e como essas partes estão ligadas. É sempre bom fazer isso quando você está lendo uma narrativa. Outra dica é prestar atenção àquelas palavras que mais se repetem, as chamadas palavras-chave. No nosso texto, a palavra-chave é paz, shalom no hebraico. Ela aparece pela primeira vez na boca do administrador da casa de José, no verso que acabamos de ler, e ela vai aparecer outras 3 vezes no diálogo entre José e seus irmãos. E para você ter uma ideia da importância desta palavra para este texto, basta dizer que ela está na origem dos conflitos destes irmãos. Se você não se lembra, lá em Gênesis 37, Moisés nos conta que os irmãos de José não conseguiam sequer desejar-lhe shalom. E foi por causa da shalom deles que Jacó enviou José aos campos perigosos de Siquém. E todos vocês sabem o que aconteceu naquele fatídico dia. José foi preso pelos irmãos e horas depois vendido como escravo para uma caravana de midianitas. E é claro, irmãos, que naquele dia a paz ou a shalom daquela família parecia estar despedaçada ao ponto de não ser mais possível ser restaurada. Mas só parecia. Pois se você conhece os capítulos que antecedem ao 43, você sabe que no meio disso tudo, Deus está trabalhando para trazer reconciliação a esta família. E é o que Ele faz com todo o seu povo. Por isso então, irmãos, eu e vocês podemos ficar tranquilos. Sim, no Senhor, e apesar das circunstâncias da vida, eu e vocês podemos ter paz. Pastor, mas como é que você tem tanta certeza? Se você nem sabe do que eu estou vivendo.
Bem, de acordo com o que nós aprendemos com este capítulo, eu e vocês podemos ficar tranquilos ou em paz, em primeiro lugar, queridos, porque Deus tem misericórdia para nos guiar. Quero ler com vocês agora do verso 1 ao verso de número 7. Nós vamos ler a propósito todo o capítulo durante o sermão, tá? Espero que você tenha vindo preparado. Pastor Ivan disse que eu tenho 2 horas. Nem se eu quisesse, viu, irmãos? Eu não estou conseguindo nem meia hora, mas vai dar certo. Leiamos do verso 1 ao verso 7. Moisés escreve assim: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas, se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou, verso 6, por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? O último capítulo, talvez você não se lembre, termina com Jacó dizendo: vocês não descerão ao Egito com meu filho, isto é, Benjamim. Este, curiosamente, começa com o mesmo Jacó implorando: filhos meus, voltem ao Egito. O que foi que aconteceu, irmãos? O que mudou? Nada ainda do lado de dentro, pelo menos não podemos dizer que aconteceu. Mas há algo acontecendo do lado de fora, mudanças drásticas. Se a terra sofria com uma fome, agora, diz Moisés, a fome se tornou ainda mais severa ou rigorosa. Jacó não quer fazer esta viagem, mas ele é forçado a considerá-la por causa da crise externa. Só que surge um impasse, vocês viram. Judá, apresentando-se pela primeira vez como líder de seus irmãos, ele que não era o primogênito, era o 4º filho de Jacó, diz ao pai: o homem do Egito, o poderoso do Egito, por 2 vezes nos disse: não voltem à minha presença, se vocês não trouxerem o filho mais novo. E pelo que ele explica ao pai, não foi culpa dos irmãos ou dos filhos de Jacó. Eles não entregaram a família de bandeja, não chegaram no Egito dizendo: temos um pai, temos mais um irmão. Não. De acordo com a explicação de Judá, foi o governador do Egito que perguntou: vocês têm um pai? Tem mais algum irmão em casa? Bem, Judá se explica, mas será que ele vai conseguir, irmãos, convencer o pai? Vamos ler do verso 8 ao verso 14 agora. Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente.
a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, verso 10, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Verso 11, então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Agora sim, irmãos. Agora nós podemos dizer que há algo mudando do lado de dentro. Nos 2 personagens que conversam. Judá, que nos capítulos 37 e 38, só fez planos pensando em si mesmo. Pela primeira vez faz planos para salvar os outros, ou a família. Se der errado, o plano dele lhe terá custado tudo. Vocês viram isso? E essa parece ser a diferença entre ele, o 4º filho de Jacó, e Rúben, o primogênito. No capítulo passado, diante do mesmo impasse, Rúben empenhou a vida de seus 2 filhos. Pai, se eu não voltar com Benjamim, mate os meus meninos. Judá, diferentemente de Rúben, aposta a própria vida. Se der errado, o Senhor faça comigo o que entender melhor. Jacó, por sua vez, também está mudando, queridos. Jacó, que se agarrou a José no capítulo 37, vocês lembram? Que se agarrou a Benjamim no último capítulo. Agora, pela primeira vez, entrega todos os filhos aos cuidados da misericórdia de Deus. Sim, os presentes são importantes, é sábio tratar as autoridades assim. Devolver a prata é justo, não era deles. Nada, no entanto, nada é mais importante do que a oração que Jacó fez. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante do homem do Egito. E se eu ficar sem filhos ficarei. Percebam, Jacó não só está entregando os filhos a Deus. Pela primeira vez, depois de muitos anos de luta com Deus, ele está se submetendo à vontade soberana do Senhor. Não é o que precisamos fazer nesta noite? Nos submeter alegremente à vontade soberana do Senhor. E nós deveríamos fazê-lo com muita tranquilidade de espírito, irmãos. Por uma razão básica e maravilhosa. O Deus diante de quem nos curvamos com tudo que temos e somos,
É o Deus que, por pura misericórdia, fez aliança conosco. Isso está claro na linguagem de Jacó aqui. Ao orar por seus filhos, ele chama Deus de o Todo-Poderoso. Viram isso? No hebraico é El Shaddai. E se você não se recorda, é o título que o próprio Deus empregou na ocasião da aliança que fez com Abraão no capítulo 17. Abraão, eu sei que você já é idoso e que sua esposa não pode gerar, mas fique tranquilo. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu te darei muitos filhos. Jacó parece ter acordado, irmãos. Depois de anos, ele se lembra do Deus da aliança. Ele se lembra que Deus é todo-poderoso. E mais do que isso, ele não é apenas o todo-poderoso, o El Shaddai é misericordioso. Seu povo não merece. Os filhos de Jacó não são os melhores homens da terra. Se você já leu sua Bíblia, você sabe disso. Por pura misericórdia, no entanto, Deus pode favorecê-los diante do governador do Egito. Queridos, é no que temos que crer nesta noite. Se estamos enfrentando alguma crise, nós não precisamos nos entregar ao desespero. Entenda isso. Nosso Deus não foi pego de surpresa, queridos. Ele não está agora tentando resolver a crise para ver como vai gerir a história para mim e para você, não. Ele sempre foi. Ele sempre será El Shaddai. Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso que decreta crise. E é o Todo-Poderoso que, por misericórdia, salva o seu povo no meio da crise. Muitos crentes se entristeceram com a mudança do governo. E eu entendo demais. Alguns de tão tristes, e porque têm alguma condição, foram embora para outros países. Muitos outros não voltaram à igreja. Eu acho que isso aqui não aconteceu não, né, Ivan? Graças a Deus. Mas, sinceramente, é uma pena, irmãos. Para aqueles que acreditam em fraude no processo eleitoral, e por isso se decepcionaram com os poderosos do país. E para aqueles que acreditam que o pleito foi justo e por isso se decepcionaram com os eleitores do país. A resposta deste texto é a mesma. Irmãozinho, acorda para Jesus. Deus continua soberano em todo o tempo. Se você acha que vamos entrar em uma crise terrível, ou se você é daqueles mais pessimistas, pastor, não vamos entrar, nós já entramos na crise. A igreja do Senhor pode ficar tranquila. É o Todo-Poderoso quem decreta a crise. Ele mandou fome a Canaã, não pode mandar ao Brasil. Agora tem um detalhe. Por pura misericórdia, e porque é o Todo-Poderoso, Ele pode dobrar o coração do rei mais ímpio da terra para abençoar o seu povo aqui. Você crê nisso? Foi Salomão quem escreveu, irmãos, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. É Deus quem o dirige para onde quer. Você entende isso? Bolsonaro nunca teve o poder que tantas pessoas imaginavam que ele tinha.
Está provado isso. Mas tem um detalhe. Lula não é tão soberano como muitos outros imaginam que ele é. A história continua do mesmo jeito do ponto de vista do céu. Só tem um Todo-Poderoso. E para nossa alegria, é o Deus que fez aliança conosco. Nós estamos seguros, irmãos. Então entenda, às vezes, Deus pode agir na história de maneira soberana ou por meio de sua providência para nos tirar de crises. Em outros momentos, Ele usa a crise para nos livrar de nós mesmos. Ou você não viu que é isso que está acontecendo aqui? Judá, irmãos, propôs a venda de José. Judá deitou-se com a própria nora. E agora, por pura graça de Deus, usando as crises desta vida, pela primeira vez, este homem está pensando menos em si e mais no povo de Deus. Jacó está sofrendo de idolatria, tem décadas. Se agarrou a José e a Benjamim como se fossem ídolos sem os quais não podia mais viver na terra. Lutou e lutou com o Senhor até que não teve mais jeito. A única saída é mandar Benjamim ao Egito, mesmo que ele não volte. Ele entregou todos os seus filhos aos cuidados do único e verdadeiro Deus. Sabe o que é isso? Santificação. É o que estava em curso naquela família. Será que é o que está em curso na sua família? Na sua vida? Sabe como você pode descobrir? Um dos caminhos para se descobrir se há santificação em curso na nossa vida é perceber se há queda, ruína de ídolos. Por ídolo, eu não estou pensando em um objeto de madeira, pedra, gesso. Não, irmãos. Eu me refiro a qualquer coisa sem a qual você acha que não pode mais viver. Carreira profissional de sucesso, não é qualquer carreira. Uma família estruturada sem doenças. Visibilidade e poder diante dos homens. Dinheiro e possibilidades infinitas de gastar para o seu próprio prazer. Me diga, alguma dessas coisas está ruindo na sua casa? Não é maldade de Deus. Quando Deus quebra os nossos ídolos, é porque Ele quer nos tornar livres outra vez, para amá-lo inteiramente. Para usar a linguagem deste texto, quando Deus está quebrando os nossos ídolos, a intenção dele não é acabar com a nossa shalom, como Jacó talvez pensasse. Ele quer restaurá-la. Ele quer destruir a falsa sensação de shalom. E Ele quer nos conduzir à verdadeira shalom, que só pode ser encontrada em um relacionamento com Deus mediante Jesus Cristo. Então, tem coisa caindo aí. Abre a mão. Deixa cair. E não tenha dúvida,
Deus está santificando o seu coração. Mas e se estamos falando da santificação dos outros? Do cônjuge, dos filhos, dos irmãos com quem congregamos. Por vezes nós nos frustramos com o que julgamos ser uma pequena ou lenta santificação. Não é assim? Você ensina e a pessoa parece nunca aprender. Será? É a pessoa que nunca aprende? Ou é você que nunca tem paciência para esperar o crescimento? Judá ainda não é tudo o que ele vai ser ao final do livro. O líder das tribos de Israel. Mas anote isso. Ele também já não é mais o homem que foi um dia. Santificação, irmãos, é um processo que vai durar a vida toda. Entenda isso. Não só reclame do seu marido, não só murmure da lentidão da esposa, não só critique ou fique chateado com os filhos, não, celebre também. Qualquer que seja o passo, por menor que seja o passo de santificação. E siga pregando, siga discipulando, mas jamais se esqueça de orar. Nós nos esquecemos disso. Temos o privilégio, irmãos, é verdade, de participar com Deus na obra da santificação. Nós pregamos, nós ensinamos, nós modelamos a vida cristã uns aos outros, é verdade. Mas em última análise, ela ainda é uma obra do Espírito Santo de Deus. Não é a qualidade da aula que você ministra, nem é a quantidade dos sermões que nós pregamos nas igrejas. Quando a santificação aparece em casa ou na igreja, é porque Deus está em ação, irmãos. Então siga pregando, siga discipulando e não deixe de orar com Jacó. Que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de vocês. Por isso nós podemos ficar tranquilos nesta vida. Em segundo lugar, nós também podemos ficar tranquilos porque Deus tem provisão para nos sustentar. Eu pensei que pelo menos agora vocês iam dar um glória bem forte. Negócio de quebrar ídolo, pastor, crise, ninguém gosta disso não. Provisão, está todo mundo orando, né? Versos 15, 16 e 17. Então os homens desceram ao Egito, os irmãos de José, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles vão almoçar comigo ao meio-dia. Tenha isso em mente. Os irmãos de José estão de volta no Egito com uma tripla missão. Eles precisam provar que não são espiões. Eles precisam salvar Simeão, que ficou preso. E eles precisam comprar comida para matar a fome da família que ficou em Canaã. Então tem muito envolvido aqui. E obviamente que eles estão correndo contra o tempo. Vocês ouviram o próprio Judá dizendo para o pai: se tivéssemos ido mais cedo, já teríamos feito 2 viagens bate e volta. Então muito provavelmente eles estão fazendo a viagem carregados de muita ansiedade. E quem sabe perguntando uns aos outros: será que chegaremos em tempo? Chegaremos a tempo de salvar Simeão? Ou terá ele morrido? E quando devolvermos a prata ao governador do Egito, ele vai receber de bom grado?
ou ele vai nos interpretar como ladrões? Eles não sabem, mas enquanto se preocupavam com os próximos passos ou próximos eventos, José lhes mandou preparar um banquete. E você esperaria que tivessem gostado da ideia. Mas não é o que acontece de cara. Verso 18 ao verso de número 22. O texto nos diz que eles ficaram com medo e não felizes. Quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram a entrada da casa. Nem entraram ainda, com medo. Ouçam, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos as bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Como o convite, irmãos, para ir à casa do governador, a ansiedade deu lugar ao medo. E o medo provavelmente nasceu da culpa. Vocês ouviram? A primeira coisa que eles mencionaram foi a prata. Eles podiam ter voltado ao Egito, mas não o fizeram. E imediatamente depois eles começam a conjecturar sobre as intenções do governador do Egito. O que é que ele vai fazer conosco? Eles usam quase que totalmente a linguagem ou os verbos que foram usados para descrever o que eles fizeram com José 20 anos atrás. O governador do Egito quer nos atacar, nos subjugar, nos tornar escravos e tomar de nós os nossos jumentos. A última parte não faz o menor sentido. O governador do Egito estaria preocupado com alguns poucos jumentos. A primeira faz total sentido, se eles de fato estão pensando no que aconteceu 20 anos atrás. É a hora do troco. Mais cedo, no capítulo 42, eles confessaram: estamos aqui pelo que fizemos com nosso irmão José. E agora eles começam a sentir: chegou a hora da retribuição. Este homem vai nos tratar exatamente como nós tratamos a José. Por isso eles correm, tomados de medo, para conversar com o homem responsável pela casa de José, antes mesmo de adentrá-la. E a conversa gira em torno da prata. Nós achamos prata. Nós achamos a prata, nós trouxemos a prata, não sabemos quem colocou a prata na bagagem. E pelas emoções que a gente pode perceber aqui, eu tenho para mim que eles esperavam pela pior resposta daquele administrador. No entanto, eles foram surpreendidos com uma maravilhosa notícia. Notícia essa que eles nem compreenderam de imediato. Versos 23, 24 e 25. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os jumentos.
Eles prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Por essa, os irmãos de José não esperavam. De trás para frente, eles não esperavam almoçar com o governador do Egito. Eles também não esperavam reaver Simeão tão rapidamente. E principalmente, irmãos, eles não esperavam ouvir um egípcio falando bem do Deus de Israel. Fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês, o Deus do pai de vocês, foi quem colocou o tesouro na bagagem de vocês. Como assim? Será que eles entenderam? Ouviram bem mesmo ou ficaram ainda mais intrigados, pensando como é que esse egípcio sabe que nosso pai tem um Deus diferente do deles? E por que é que ele mudou os termos? Em vez de falar de prata, agora ele está falando de tesouro. Seja como for, gente, de tão ansiosos, culpados e amedrontados que estavam, em nenhum momento eles parecem ter considerado a mão de Deus. Não é o que nós fazemos também? Sendo sincero, por causa da ansiedade pecaminosa, eu e vocês trememos e ficamos nervosos perante um monte de desafios da vida. Será que eu vou lembrar de tudo que eu estudei na hora da prova? Ele vai mesmo gostar de mim quando me conhecer? Se eu me casar, será que eu terei mesmo tudo o que é necessário para bancar a família? Quando não é a ansiedade que nos perturba, é a culpa. É a culpa por pecados passados, não confessados e não resolvidos. Por causa dela, nós nos tornamos pessoas assustadas. Suspeitamos de tudo e de todos. Entramos na igreja e pensamos, por que é que todo mundo está olhando para mim? Será que descobriram? Ela não para de olhar para mim, ele não para de olhar para mim. E quando não é isso, é pior. Nós começamos a interpretar o presente pelas lentes do que vivemos ou fizemos no passado. Senhor, será que o que eu estou vivendo hoje é fruto do que eu fiz ontem? Perceba. Às vezes é a ansiedade, em outros momentos é a culpa, mas para você pode ser o medo pecaminoso. O medo pecaminoso nos cega para a providência divina. Quem foi que colocou a prata na bagagem? Em nenhum momento eles consideraram a bondade do Senhor. Será que saímos de casa para trabalhar, mas e se acontecer um acidente? Faço a prova, não faço, entro no relacionamento, não entro. Alguns medos podem ser bons a título de proteção. Muitos outros são pecaminosos. Nos paralisam. Não nos deixam contemplar a mão do Senhor. Como é que se acalma uma alma assim? Perturbada com medo, culpa ou ansiedade. Entenda, são 3 pecados filhos da mesma mãe: incredulidade. E nós atacamos a incredulidade com uma mesma arma: palavra de Deus com fé. Foi o que fez o administrador da casa de José. Ele não lançou mão de um livro de autoajuda para ministrar aqueles homens. Ele não deu uma de coach, do positivismo, vai dar tudo certo, podem ficar tranquilos, vai acontecer, vocês conseguem. Não!
Ele transmitiu o que recebeu do seu líder, creia ele ou não. Ele é um egípcio pregando sobre o Deus de um hebreu a hebreus que ainda não sabem quem é o governador do Egito. O Deus de vocês, o Deus do pai de vocês, foi quem lhes deu tesouros na bagagem. Irmãos, por que é que eu e vocês podemos ficar tranquilos diante dos desafios do presente? Note isso. O seu Deus é o Deus de seu pai. Sabe o que significa? De novo, talvez esse homem nem acreditasse nisso, mas não deixa de ser verdade bíblica, tá? Nosso Deus não é Deus apenas sobre o passado. Ele é Deus sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Ele não é só Deus de Jacó. O que esse homem está dizendo para aqueles irmãos de José é: o Deus de Jacó também é o Deus de vocês. Fiquem tranquilos. Os tempos mudam. E os poderosos sobem e descem na gangorra do poder, irmãos. Mas eu e vocês sabemos disso. Nosso Deus permanece o mesmo. Ele continua assentado no alto e sublime trono. De lá ninguém o tira. Fique em paz. Porque não precisamos ter medo do futuro. O seu Deus, o Deus de seu pai, lhes deu um tesouro. Esse homem não está falando de um milagre extraordinário. Ele sabe de tudo o que aconteceu. Talvez tenha sido ele mesmo que colocou o tesouro na bagagem dos irmãos de José. De novo, creia ele ou não, o que ele está dizendo é: qualquer que tenha sido o meio, foi Deus quem fez provisão para cuidar de vocês. Fiquem tranquilos. Irmãos, Deus sempre cuidou de seu povo. Ele não falhará agora. Pastor, mas a situação agravou, o problema se agigantou, agora é uma crise maior. Eu sei. Nosso Deus não é capaz de cuidar de nós somente em Canaã. Deus está cuidando dos filhos de Jacó no Egito. Ele cuidará de você também, minha. Para terminar, queridos, essa divisão, e eu espero que você não tenha ficado frustrado, quando eu disse só essa divisão, tem mais uma esperando a gente. Por que é que podemos ficar tranquilos quanto ao passado? Porque você não deveria se deixar vencer pela culpa. Por um lado, tenha isso em mente. Todas as pessoas com quem você vive também são pecadoras. Todos os crentes dessa igreja têm um passado pecaminoso sem Cristo. Eu fico feliz por isso. Não pelo que você fez, deixou de fazer, nem quero saber. Isso nos coloca em pé de igualdade. Não tem ninguém maior do que ninguém aqui. Ninguém melhor do que ninguém. Agora, se confessamos os nossos pecados a Deus e os abandonamos ao pé da cruz de Cristo, tomando-o por nosso substituto, eu e vocês podemos ficar em paz. Pastor, mas quem disse isso? Bem, Paulo. Para aqueles que estão em Cristo, escreve o apóstolo aos Romanos, já não há mais condenação eterna de pecado. Ah, pastor, não são as pessoas que me condenam
que me enchem de culpa. Às vezes é a minha mente que volta a algumas coisas, talvez seja o próprio diabo lançando dardos inflamados contra mim. É verdade, pode ser o diabo. Faz o seguinte, prega para ele. Nem tem assim expectativa de que ele vai se converter, né? Mas se você pregar o evangelho, ele vai bater em retirada. Basta dizer para ele o seguinte: amigo, eu sou do povo de Jacó, velho, e de todos os filhos dele. Não tem gente perfeita aqui não. Por misericórdia, Deus fez uma aliança com eles, pecadores. Por pura misericórdia, Ele fez uma aliança comigo, outro baita pecador. Tem algum problema com isso? Fala com o Senhor. Não foi uma questão de mérito, de conquista. Foi uma questão de pura misericórdia de Deus. Ele estabeleceu uma aliança comigo e me comprou ao preço do sangue de seu Filho. Logo, se eu estou em Cristo, eu estou seguro agora e para todo o sempre. Amém. Creia nisso, irmão, e vá para casa em paz. Mas entenda o seguinte: nós ainda temos que colher algumas consequências por nossos pecados. A gente tem que dizer isso. Porque senão a graça pode tender a ser muito barata. O pecado ainda custa caríssimo e pode trazer consequências terríveis. Mas ainda assim, se alegre nisso. Deus não nos retribui como merecemos. Se Ele o fizesse, como é que eu sei disso? A Bíblia está cheia de textos para provar. Mas no Salmo 103, Davi canta, um baita pecador: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é o seu grande amor por nós. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então entenda, até quando estamos colhendo consequências duras por causa dos pecados que cometemos, é bondade de Deus conosco. Então ninguém aqui precisa se deixar vencer pela ansiedade, pelo medo ou pela culpa. Todos os três pecados filhos da incredulidade. Para terminar, irmãos, nós todos podemos ficar tranquilos no Senhor, porque em último lugar, Ele tem muita graça para nos perdoar. Se você não vai dizer, eu vou, glória a Deus por isso. Deixe-se alcançar mente e coração pela palavra de Deus. Se envolva. Queira ser atingido por ela. Não só ouça, interaja, entenda, se esforce para ficar alerta, acordado, para não perder nenhum segundo da exposição da palavra de Deus. Entre os versos 26 e 30, nós lemos: quando José chegou, eles, seus irmãos, o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram?
E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Você consegue ler isso aqui sem se emocionar? Tentar recriar essa cena sem ser tocado. Os irmãos de José devem estar doidinhos do juízo aqui. Não estão entendendo absolutamente nada. Prata na bolsa, depois um egípcio falando bem do Deus de Israel. Agora chega esse encontro e é completamente diferente do que eles estavam imaginando. Para ser justo com eles, eles estão certos aqui. Eles trazem presentes para honrar a autoridade do Egito. Só que tem um detalhe: a autoridade parece nem prestar atenção ao presente. Perceberam isso? Não é porque ele não se interessa, é porque nitidamente ele está mais interessado com a shalom deles. Como foi a viagem de vocês? E o pai de vocês ainda vive? José não é de ferro, irmãos. Ele não está armando isso aqui como um estoico que não pode ser tocado. Como seus irmãos, ele também quer reconciliação. Ele quer voltar ao abraço de seu pai. Talvez ele esteja tão ansioso quanto eles, se perguntando: será que vai dar tempo de ver meu pai com vida? Seus irmãos ficam tão felizes com a gentileza do governador do Egito que se curvam uma segunda vez. E de novo o governador parece nem notar o que eles fizeram. Porque de repente, enquanto ele olhava para eles, seus olhos pararam em Benjamim. O único irmão de José de pai e mãe. O único irmão de José que não estava naquele dia da venda ao Egito. O único irmão de José a quem José defendia dos demais. Há toda uma relação especial aqui. É este o caçula de quem vocês me falaram? Ele nem espera a resposta, viram isso? Que a graça do Senhor seja com você, meu filho. Ele reconheceu as feições, ele se lembrou das histórias, dos momentos marcantes, de como ele teve que cuidar de Benjamim e muitas vezes já ajudá-lo a superar a morte da mãe no parto dele. Ele fica tão emocionado, irmãos, que ele sai, procura um lugar e vai chorar. Entenda, a Bíblia quase nunca menciona ou dá muito espaço para as emoções de seus personagens. Eu sei que tem autor secular querendo aí decifrar as emoções de todo mundo, até do jumento que levou Jesus, o camarada quer. A Bíblia não faz isso, quase nunca. Porque ela está muito mais interessada em nos falar sobre Deus. Mas quando ela faz, é porque é muito importante. Essa é a segunda vez que José está chorando nessa narrativa. É como se Moisés estivesse nos dizendo pela segunda vez: vejam a dificuldade de uma reconciliação. Às vezes a gente pensa que a reconciliação é difícil para aquela pessoa que pecou e que está atrás do perdão. Mas a verdade, irmãos, é que em muitos momentos a reconciliação é muito mais difícil para a pessoa que sofreu com o pecado dos outros e que às vezes não consegue perdoar. Ele quer abraçar os irmãos, ele quer terminar isso aqui, mas ele não consegue.
está lutando. De toda forma, verso 31. Depois de lavar o rosto, José saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele. Porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Todos estão juntos, mas de modo estranho ainda continuam separados. Estão na mesma sala de jantar, mas há 3 grupos de mesas. Viram isso? Eles não podem se sentar ao redor da mesma mesa. Uma razão para isso está no texto. Os egípcios não comem com os hebreus porque para eles isso é sacrilégio. Em parte, saibam vocês disso, essa é a razão do crescimento dos hebreus no Egito. Em Canaã, sempre havia o perigo da mistura perigosa com os cananeus e seus deuses. Sempre havia. No Egito, esse perigo não existia, porque os egípcios se sentiam melhores e superiores, e a política deles não era agregar, era segregar. Tanto é que eles deram aos hebreus um lugar à parte para viver. Vivam lá. A outra razão, a reconciliação não está completa. José podia comer com eles, mas ainda não conseguia. Ainda assim, gente, tem algo acontecendo de muito especial aqui, que de novo perturbou o juízo desses homens. A maneira como os assentos foram organizados. Eles se sentaram perante José por ordem de nascimento, do mais velho ao mais moço. E o texto disse: foi por isso que eles ficaram perplexos, pensando algo do tipo: como é que ele sabe? Como é que alguém pode acertar a ordem de nascimento de 11 filhos de uma pessoa que ele não conhece? Imediatamente depois de sentarem-se, eles foram servidos da mesa do próprio governador. E como se não bastasse, a porção de Benjamim foi 5 vezes maior do que a de todos os outros. Sabe o que está acontecendo aqui? Mais um teste de José. José sabe como trataram o filho favorito de Jacó 20 anos atrás. Agora ele quer saber como vão tratar o convidado favorito do governador do Egito. É um remake. José, outra vez, em Benjamim. É mais ou menos isso. Há uma resposta grande para essa pergunta, e ela está no próximo capítulo. Leia, medite e seja muito abençoado. Neste, a resposta é curta, mas ela é igualmente maravilhosa. Qual é a resposta, pastor? É a parte final do texto. E eles festejaram e beberam
à vontade. Pastor, qual é a parte aí que eu não entendi? Festejar ou as bebidas? Sinceramente falando, depois o pastor Ivan corrige aí. Nesse texto, a Bíblia não está criticando nenhuma coisa nem outra. Está louvando. Contudo, dito isso, a festa e a bebida são insignificantes diante do mistério da graça que está ocorrendo aqui. A grande resposta é a graça, irmãos. Entenda isso. Os irmãos de José, desta vez, diferentemente do que aconteceu 20 anos atrás, desta vez, eles não se incomodam com a porção dupla do filho de Raquel. Ele pode receber muito mais. Por quê? Todos foram cobertos de graça. E já é mais do que suficiente. Todos estão sentados à mesa com o governador do Egito. Mesa farta. Ninguém merecia absolutamente nada e foram banhados de alegria e de provisão. Você entende essa mensagem? Para tentar encurtar aqui, para a gente terminar, essa última porção trata basicamente de 2 pecados: amargura e inveja. José tem lutado contra o primeiro. Seus irmãos lutam contra o último há décadas. Eu e vocês lutamos com os 2. Ora mais, ora menos. Como é que os vencemos, irmãos? Pense primeiro na amargura. O que é amargura? A amargura é um desdobramento da ira. É ira não resolvida. Se a ira está mais relacionada a um evento no qual você não se segurou, no qual você se explodiu, a amargura está relacionada ou é direcionada a uma pessoa que pecou contra você naquele evento. Você simplesmente não consegue perdoar. Por mais que ela tente. Por mais que ela peça perdão, por mais que ela lhe dê provas de arrependimento e mudança, você continua medindo-a pelos óculos do que aconteceu no passado. Você não consegue enxergá-la à luz do presente. É a luta de José, viu? Ele já ouviu a confissão de seus irmãos. Ele já viu que eles cumpriram com a palavra de trazer Benjamim de volta. Mas ele não consegue. Está em luta com a amargura, com a mágoa. Em parte é por isso que ele sai e procura um lugar para chorar, porque ele queria abraçar, mas não consegue. E aqui, sem dizer nada, ele nos dá um bom caminho, irmãos. Crentes também podem chorar. Chorar e confessar seus pecados e suas dificuldades ao Senhor. Chorar não é coisa para homem, não. Davi chorou quando perdeu seu filho Absalão. Jó, coitado, secou depois de tudo que viveu. Elias e Moisés chegaram a pedir a própria morte de tão cansados, exaustos que estavam com a obra de Deus. Meu ponto é, se Deus suporta o lamento dos gigantes, Ele aguenta também o choro dos pequeninos. Certo pai, crente, depois de enterrar o filho, que havia morrido por afogamento, irmãos, uma criança,
Entrou no carro e sozinho dirigiu por 2 horas. E enquanto dirigia, ele chorava, gritava e por vezes falava com Deus coisas que ele jamais falaria se não estivesse sozinho. Voltando para casa, antes de descer do carro, ele segurou o volante e fez uma rápida oração de confissão. Senhor, eu te peço perdão por tudo que eu disse e pela maneira que eu disse. Mas uma coisa eu sei. Como pai que viu o filho morrer na cruz do Calvário, o Senhor sabe do que eu estou passando. E o Senhor aguenta o meu lamento e o meu choro. Deus aguenta o teu também, irmão. Então não corre para longe dele, não. Corre para perto dele, de novo e de novo. Procura o teu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto. Desliga o telefone que tanto nos tira da presença de Deus em oração. E vai ao Senhor, rasga a tua alma, apresenta diante dele o teu lamento e fala da tua dor, das tuas lutas e inclusive da dificuldade que você tem de perdoar. Peça perdão para aquela pessoa e peça também perdão para a sua pessoa. Faça uso do Evangelho nessa hora e você vai conseguir perdoar. Lembre-se que você é tão pecador quanto aquele que lhe ofendeu. Que o seu débito contra Deus era muito maior do que o débito da pessoa contra você. E lembre-se, acima de tudo, que Cristo, por pura graça, pagou por sua dívida. Ele, que não tinha pecado algum, se entregou no seu lugar para salvá-lo da condenação dos seus pecados. Use o Evangelho para atacar a amargura. Ela não é mais poderosa do que o Evangelho. E a inveja, pastor? Inveja, de acordo com um dicionário, irmãos, é o desgosto que sentimos diante da felicidade ou prosperidade alheia. É duro, mas é isso mesmo. Lembra do filho pródigo? Ou melhor, do irmão dele mais velho? Quando viu o pai preparando a festa para o irmão, disse: como assim? Trabalhei a minha vida toda para o Senhor. Eu nunca desobedeci às tuas ordens. E o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para festejar. Não é o que a gente faz às vezes? Quando inveja os bens, os dons, a família, seja lá o que for. Se é contra o que você tem lutado, irmão, lembre-se da resposta do pai do filho pródigo. Para o filho mais velho: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Não seja mesquinho com a graça, irmão. Tem graça para todo mundo. Lembre dessa resposta dos irmãos de José. Eu sei que lá atrás eles sofreram como o favoritismo do pai. Foi como a rivalidade nasceu. Eu sei que eles foram plenamente responsáveis pelo que fizeram com José. O texto diz que eles tinham ciúmes dele, foram tomados por isso, a ponto de vendê-lo como escravo ao Egito. Mas aqui a resposta é diferente. Por quê? Porque como talvez não tenham vivido em casa, e é uma tristeza dizer isso, lá no Egito, eles foram cobertos de graça. Por que é que a gente vai se preocupar com a porção dupla de Benjamim se tem comida para todo mundo?
Que importa que ele ganhe um pouco mais do que nós? Nós não merecíamos absolutamente nada e já temos tudo isso aqui. Eu tenho para mim, queridos, e se olharmos mais para a tão grande graça que recebemos, nós vamos ser vencidos menos por este pecado chamado inveja. Pastor, e o final dessa história? Bem, eu não posso concluí-la. Tem alguns capítulos para frente. Você pode continuar lendo para se maravilhar de novo com a palavra de Deus. Eu posso contar o final daquela história que eu usei para introduzir o sermão. E aí você já sabe que eu estou terminando mesmo. Lembra do senhor, 48 anos, que depois de discutir com a esposa, saiu para fazer uma caminhada e parou 400 quilômetros longe de casa? Ele só parou, irmãos. Ele andou por 7 dias. Ele só parou porque foi, na verdade, parado pela polícia da Itália. Era o auge da pandemia, ele estava quebrando o horário. E aí o policial puxou o nome dele e percebeu que alguém tinha dado o homem por desaparecido. Ele pensou que o homem estava meio louco, levou o senhor para o hospital, cuidou dele e ligou para a esposa, disse: olha, teu marido está nesse hospital, vem buscá-lo. Ela foi, dias depois chegou lá. E o jornalista que conta essa história termina em tom de humor, eu acho, em tom de humor. Ele pergunta assim para o senhor: foi um final feliz mesmo? O camarada estava fugindo de casa, 400 quilômetros longe da mulher. De repente ele disse: rapaz, me acharam, eu vou voltar de novo. Eu espero que tenha sido um final muito feliz para ele. Mas sinceramente eu não sei da resposta. Eu sei de uma resposta para uma pergunta muito mais séria e pesada. Como é que temos um final feliz com o Deus contra quem pecamos? A resposta não é você. Não sou eu. É o próprio Deus que enviou seu Filho unigênito para restaurar a Shalom que nós despedaçamos com os nossos pecados. E entenda isso, custou muito ao Pai. Não foi só Jesus que chorou pelos pecados de Jerusalém. Deus, o Pai, deve ter chorado muito quando os nossos pecados foram imputados sobre o seu Filho bendito. E é claro que muitas pessoas se perguntam: por que então Deus, o Pai, não salvou Deus, o Filho? Não haveria salvação para os outros filhos adotivos. A cruz era necessária. Sem ela não haveria reconciliação entre as duas partes quebradas, Deus Santo e seu povo pecador. Então, mesmo sofrendo, Deus Pai pagou o preço por nossa reconciliação consigo mesmo. Nossa parte é responder com fé e em arrependimento. Para aqueles que o fazem, uma Shalom inigualável lhes é conferida. Shalom essa que não pode ser destruída pelas circunstâncias da vida e que jamais será roubada nem mesmo pelo diabo. Estamos seguros em Cristo. Se Deus é por nós, disse o apóstolo, quem será contra nós? De tão seguros que somos, ou que estamos, nós podemos até nos arriscar, irmãos. Nos arriscar a buscar a reconciliação uns com os outros. Eu sei que custa. Pode custar bastante. Mas não terá custado nada se você comparar com o que custou a Deus, a minha e a sua salvação. Cristo Jesus, crucificado e ressurreto dentre os mortos ao terceiro dia. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.